meus alunos! Vamos dar início à nossa terceira aula de ciências, né? O terceiro conteúdozinho aí que a gente vai estar vendo de ciências. Nós trabalhamos na aula anterior a parte de ecologia. Vamos continuar e trabalhamos alguns conceitos básicos de ecologia. Vamos continuar falando ainda sobre isso. O tema da aula de hoje, da aula 3, é ecologia também. Só que agora nós vamos trabalhar as relações ecológicas que existem entre os seres vivos, tá bom? Vamos entender como essas relações funcionam no meio onde nós vivemos. E quando a gente começa a falar sobre relação ecológica, vem à nossa mente que nós somos seres que nos relacionamos constantemente com outros seres, né? Sempre. Os seres vivos, eles vão se relacionar. E essas relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Uma relação harmônica é uma relação tranquila, onde reina a paz, né? E uma relação desarmônica é uma relação conturbada, onde eu tenho contendas, onde eu tenho prejuízo para um dos seres vivos ou para ambos os seres vivos, tá bom? Na relação desarmônica, eu tenho sempre alguém que vai ser prejudicado ou, de repente, pode acontecer das duas partes serem prejudicadas nessa relação aí, tá? E nós vamos ter aí dois tipos de relações. Nós vamos ter as relações intraespecíficas e relações interespecíficas. Nós vamos estudar esses dois tipos de relações. Vamos começar falando sobre as relações intraespecíficas. O que são essas relações intraespecíficas? São relações entre indivíduos da mesma espécie, tá bom? Esses tipos de relações intraespecíficas e interespecíficas, nós vamos ter aí relações harmônicas, tá? Nós vamos estudar então agora relações harmônicas e dentro das relações harmônicas vamos incluir aí o grupo das relações intraespecíficas e interespecíficas. Vamos começar falando sobre relações harmônicas intraespecíficas e eu vou trabalhar duas relações harmônicas intraespecíficas, começando pela colônia, tá? O que vai ser aí uma colônia? Vocês já devem ter ouvido, se vocês gostam de assistir filmes da Disney, vocês já devem ter assistido aquele filme Procurando Dory ou Procurando Nemo. Se não assistirem, é um filme bem legal para vocês verem esse tipo de relação aí, tá bom? Na relação intraespecífica, a relação harmônica intraespecífica, vamos falar sobre colônia, que são seres da mesma espécie, que pertencem à mesma espécie, e esses seres vivem juntos, vivem unidos, tá? Eles são seres que você não consegue separar sem que haja prejuízo para a colônia. Se você tentar separar uma colônia, você vai causar prejuízos para essa colônia. Um exemplo aí de seres que vivem em colônia são os corais. Corais, colônia, né? São seres que vivem em colônias. E esses seres, vocês conseguem ver, são seres que vivem no fundo dos oceanos. Vocês conseguem ver bem nesse filme que eu falei do Procurando Dory, Procurando Nemo, né? Se você tentar separar uma colônia, você vai causar prejuízos aí na colônia e vai acabar destruindo alguma coisa ali, né? Não é o ideal a se fazer. Outro ser que vive em colônia são as caravelas. As caravelas não são um único animal. A caravela é um conjunto de animais. São vários animais juntos que vivem anatomicamente juntos, formando uma estrutura ali da caravela, tá bom? Então, são seres que se eu tentar separar, eu vou causar prejuízos para aquela colônia ali. Então, colônia aí são seres que vivem da mesma espécie, que vivem juntos, que vivem unidos, né, que se associam e vivem ali em união ali. Eu tenho ali uma relação harmônica, que não há prejuízos para nenhum deles, tá? Outra relação harmônica intraespecífica é a relação de sociedade, onde eu tenho seres de mesma espécie, pertencem à mesma espécie, e esses seres eles vão viver juntos. E dentro dessa sociedade eu vou ter divisões de trabalho. Eles vão se organizar de forma que cada indivíduo da sociedade faça algo para manter a sociedade organizada e unida.
Exemplos de seres, de animais que vivem em sociedade são as abelhas, os cupins, as vespas. Esses seres, eles se organizam de uma determinada forma que tudo funciona muito melhor ali, tá? Por exemplo, na sociedade das abelhas, eu tenho as operárias, né, que trazem alimento, que trabalham, tem a sociedade das formigas também, tá? Tenho os tipos, as abelhas que protegem a colmeia, né? Os zangões, e tenho a rainha. Então são organizadas e cada uma faz sua função e tudo funciona muito bem. A sociedade dos gorilas, os gorilas também são seres sociais, que vivem em sociedade. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função e tudo funciona bonitinho. Nós, seres humanos, nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. Nós temos aquela pessoa responsável para cuidar da saúde, da educação, né, do saneamento básico, da limpeza das ruas, da cidade. Só que tem uma diferença. O homem, a sociedade humana, não funciona como a sociedade dos animais. Nós não temos a responsabilidade, o compromisso que os animais têm. A sociedade dos animais funciona muito bem. A nossa tem problemas demais, né? Falamos de dois tipos de relações: as colônias e sociedades. Essas relações são relações harmônicas, onde eu tenho paz e tranquilidade, né? Intraespecíficas entre seres de mesma espécie. E agora vamos passar a falar sobre relações também harmônicas, mas interespecíficas. Interespecíficas, que são as relações que acontecem entre organismos de espécies diferentes, tá bom? Vamos falar sobre isso agora. E a primeira relação harmônica interespecífica que eu quero trazer para vocês é o mutualismo. Essa relação é fácil de você até entender, porque a própria palavra mutualismo traz algo que você consegue compreender bem. Mutualismo, mútuo, ajuda mútua. Eu vou ter uma relação entre seres vivos diferentes, né? E eles vão buscar a se ajudarem mutuamente. Eu ajudo você, você me ajuda. É uma relação mutualística, tá? Entre espécies diferentes, onde não há nenhum prejudicado. Os dois nessa relação serão beneficiados. Um exemplo dessa relação aí, gente, que é uma relação vital, ou seja, importante, eles estão ali juntos, né? É algo que eles precisam ficar ali para sempre juntos. Depois que eles se juntam, eles não se separam mais. Eu tenho aí como exemplo a relação dos líquens. Vocês já devem ter visto árvores, existem árvores, troncos de árvores, que tem uma mancha esverdeada, esbranquiçada, né? Geralmente são rodinhos assim, manchas assim, esverdeada, esbranquiçada. O nome daquilo ali são líquens. Líquens, o que é um líquen? É uma associação, uma união entre algas e bactérias, e elas se unem, se associam, buscando alimento, tá bom? Por isso que eles se unem. E eu tenho também outro exemplo de mutualismo, seria os protozoários que existem no intestino dos cupins. O cupim, ele não digere celulose, sabia? A madeira é rica em celulose. O cupim não digere celulose. Só digere se tiver dentro dele esse protozoário. O protozoário que habita o intestino do cupim come, digere a celulose para ele e consegue proteção ali dentro, consegue uma moradia, uma casa. O cupim se aproveita, deixa esse protozoário viver lá dentro dele, porque enquanto o protozoário estiver dentro dele, o cupim vai conseguir se alimentar bem, digerir a celulose. Então eu tenho aí uma relação entre espécies diferentes, onde os dois são beneficiados, tanto o cupim quanto o protozoário, tá bom? Por isso eles não se separam. A segunda relação aí harmônica interespecífica é a de protocooperação. O que é isso? Vamos entender, né? Nessa relação aí de protocooperação, eu tenho uma relação também entre indivíduos diferentes, entre seres vivos diferentes, tá? Porém, nessa relação não há uma dependência vital. Eles podem estar juntos, podem não estar juntos, tá bom? Um exemplo disso aí são o jacaré
e o pássaro palito, o jacaré, se alimenta, come, enche a barriga e aí ele fica lá descansando de boca aberta, né? E chega o pássaro palito e começa a se alimentar dos restos de alimento que tem no dente, na boca do jacaré. O pássaro palito está sendo beneficiado nessa relação porque está conseguindo alimento para ele, certo? O jacaré, se não tiver a ajuda do pássaro palito ali para tirar, limpar o dente dele, será que ele vai morrer? Não vai. Então, para o jacaré, tanto faz o peixe palito tá ali limpando, o pássaro palito está ali limpando, tirando os restos de comida do seu dente, como não está. Então, nessa relação de protocooperação, é essencial que o pássaro esteja ali, mas o jacaré acaba se aproveitando, né? E tá fazendo uma limpeza ali de graça, né? Na protocooperação, então eu tenho essa relação de jacaré e desse pássaro palito, tá? E a terceira relação ecológica que a gente vai ver dentro das relações harmônicas interespecíficas é o comensalismo. No comensalismo, já é a terceira relação ecológica aí, eu tenho uma relação onde dois indivíduos, eles vão se relacionar entre si, são indivíduos diferentes, né? Eles vão se alimentar de restos alimentares um do outro, isso no comensalismo, tá? Um dos seres vivos vai ser beneficiado, o outro não será beneficiado, mas também não vai ser prejudicado. Um exemplo dessa relação aí é a relação que existe entre tubarão e rêmora do mar. O tubarão vai se alimentar, vai ficar de barriga cheia, e a rêmora começa a nadar encostado no tubarão, nadando lá encostado no tubarão, e ela se aproveita quando o tubarão ele come, né, desesperado, ele come, né, devorando tudo e os restos de alimentos saem, vão e se espalhando na água ao redor dele, e a rêmora se aproveita dessa situação e vai pegando esses restos alimentares que o tubarão vai deixando lá na água, e ela consegue se alimentar. Se a rêmora quiser ir embora para perto de outro tubarão, ela pode? Pode. Não vai causar mal nenhum para o tubarão. Ela tanto faz ela estar ali como não está, que o tubarão vai viver super bem. Então, nessa relação de comensalismo, onde um indivíduo se alimenta de restos alimentares do outro, eu vou ter um beneficiado apenas aí, que é a rêmora do mar. O tubarão não vai ser prejudicado, mas também não vai ser beneficiado, tá bom? Por essa relação aí. A quarta relação harmônica interespecífica, a gente é chamada de inquilinismo, ok? Inquilinismo lembra aí o nome inquilino, traz a lembrança inquilino. O que é inquilino? Alguém que mora na casa de uma determinada pessoa, né? Quem mora de aluguel é inquilino do dono do apartamento, do dono da casa. Enfim, inquilinismo vai ser uma relação ecológica que é positiva para o indivíduo e o outro é diferente. Eu posso ter fulano ali, posso não ter, né? E exemplo de inquilinismo, no inquilinismo eu tenho dois tipos aí de inquilinismo, um deles é o epifitismo, eu classifico como epifitismo porque é uma relação que existe entre as plantas. A orquídea e uma árvore grande, ou a bromélia e uma árvore grande. A bromélia e a orquídea são árvores que nascem ali próximas ao chão, né? E elas vão subindo, se agarrando a alguma coisa, a uma árvore, a uma parede, buscando energia solar. Ela subindo um pouquinho, ela vai receber energia solar e ela vai conseguir fazer melhor o processo de fotossíntese. Então, no inquilinismo, no epifitismo, eu tenho aí a bromélia, como exemplo, a bromélia, que vai subindo nessa árvore, buscando energia solar que está lá em cima no topo da árvore. A árvore vai ser prejudicada? Não. A bromélia, a orquídea, não vai pegar nutrientes da árvore, não vai absorver nutrientes da árvore. Ela vai só se apoiar na árvore para que ela possa atingir o topo e pegar um pouquinho de sol para que ela faça seu processo de fotossíntese, tá? Então, a bromélia, a orquídea vai ser beneficiada porque vai ter uma árvore para se apoiar, e a árvore, tanto faz a orquídea estar lá como não tá, que ela vai continuar bem, ela não será prejudicada, tá bom? Então, aí, por isso que eu digo que aí eu tenho uma relação harmônica, tá? Outro tipo de inquilinismo, gente, é um exemplo que a gente dá sempre, é do pepino do mar. Se você não sabe o que é pepino do mar,
colocar uma imagem bem aqui, dá uma olhada nessa imagem aqui, tá? Pepino do mar é um animalzinho meio sem graça, né? Fica meio paradão ali. Ele ajuda existem alguns peixes que são bem fininhos, que usam o pepino do mar como abrigo, né? Eles entram dentro do pepino do mar e ficam lá guardadinhos, protegidos, né? O pepino do mar vira a casa deles. O pepino do mar vai ficar bem se o peixe não estiver lá, se o peixe tiver, tanto faz, o peixe não incomoda ele e o peixe ganha moradia. Então eu tenho aí um beneficiado, novamente, o outro não é nem beneficiado e nem prejudicado. Aqui na relação de inquilinismo, eu falo as relações que existem, relações ecológicas, harmônicas, interespecíficas. E agora a gente vai começar a falar sobre as relações desarmônicas que existem. As relações desarmônicas, eu vou começar tratando com vocês sobre o canibalismo. Vocês com certeza já ouviram falar sobre canibalismo, né? O canibalismo, gente, nessa relação eu tenho seres geralmente da mesma espécie, onde um ser vai ser beneficiado e o outro prejudicado. No canibalismo, o ser vai ingerir, vai comer o ser ali da mesma espécie, tá bom? Exemplos, existem algumas tribos africanas onde era praticado o canibalismo, tribos indígenas brasileiros também, onde era antigamente praticado o canibalismo. Eles comiam pessoas humanas, né? Pessoas mesmo da mesma tribo. E existem alguns animais que praticam canibalismo, né? A aranha, a viúva negra, ela tem relação lá com o macho, gera os filhotinhos lá, os ovos, né? E depois ela come o macho. O louva-a-Deus também, a mesma coisa, acontece a mesma coisa, tá? Ela come, a fêmea come a cabeça do macho depois que consegue o que ela queria, que era a reprodução, tá bom? Isso acontece aí no canibalismo. A segunda relação desarmônica intraespecífica que nós temos é a competição. Na relação de competição, eu vou ter aí uma relação entre seres da mesma espécie que vão competir por alguma coisa. Numa sala de aula, por exemplo, a gente pode ter uma competição de futebol, na aula de educação física, duas equipes diferentes, são alunos da mesma sociedade, né, sociedade humana, que vão estar competindo para ver quem ganha ali naquele determinado esporte. Nessa competição, um grupo vai ser beneficiado, o outro vai ser prejudicado porque vai perder, né? Tipo, seria um exemplo que eu dou para vocês. Mas a gente compete também os animais, os seres vivos competem por espaço, competem por alimento, competem por melhores empregos. Então, nós estamos aí sempre competindo. E nessa relação aí, muitas vezes, vamos supor aqui, vou dar um exemplo, tem casos de seres que são, onde os dois lados são prejudicados. Os dois lados que estão competindo vão ser prejudicados, porque podem se machucar, se arranhar. Imagina aí numa luta de boxe, né? Seres de mesma espécie humana lutando boxe. Os dois, vai ter um ganhador e um vencedor, normalmente tem, né? Um ganhador e um vencedor, mas os dois serão prejudicados, os dois vão apanhar, os dois vão se machucar, né? Então, na competição, eu tenho essa característica, que os dois lados podem se machucar ou não. Pode acontecer de um lado se machucar, o outro não se machucar, mas normalmente os dois, em algum grau, se machucam, tá? Relação de competição, uma relação desarmônica interespecífica. Uma outra relação desarmônica, intraespecífica, uma relação agora desarmônica interespecífica, que é aquela entre espécies diferentes, entre espécies diferentes, é chamada de predação. Vocês conhecem essa relação, vocês já ouviram essa palavra, predação. O que seria isso, minha gente? Nessa relação de predação, é uma relação que vai ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes, não é indivíduo de mesma espécie, onde eu vou ter um indivíduo que vai ser beneficiado e o outro prejudicado. Por exemplo, o lobo, ele é um caçador, o leão é um caçador, eles vão caçar, eles vão praticar essa relação ecológica aqui, né?
E nessa caça, eles vão acabar se alimentando da presa. Então a presa vai levar o farelo, né? Vai morrer e o leão vai ficar de bucho cheio, alimentado, contente, feliz, satisfeito da vida. Então essa seria uma relação de predação. Uma segunda relação desarmônica interespecífica aí, gente, é a de parasitismo. Parasitismo vem de a gente lembra aí de parasita, é uma relação que não existe aí a intenção de matar. Pode acontecer que cause a morte da pessoa parasitada, mas a intenção não é essa aí, até porque se a pessoa morrer, se o ser lá que está sendo parasitado morrer, vai deixar de fornecer alimento para o parasita, né? Um exemplo de parasitismo é a relação que existe entre o carrapato e o cachorro. Pode acontecer de um cachorro morrer de tanto carrapato que existe nele, ou verme? Pode. O verme e o carrapato são parasitas, que parasitam o intestino, no caso o verme, intestino humano, intestino dos animais, né? Acionais. E o piolho, por exemplo, que parasita a cabeça dos seres vivos, dos seres humanos e de outros animais. O carrapato, são todas essas relações aí são relações de parasitismo. Eu tenho aí um beneficiado, que vai ser o parasita, que vai conseguir alimento, e um que vai sofrer por causa desse parasitismo aí, que é ou o ser humano, no caso o cachorro e o carrapato, né? Vai sofrer aí, vai se dar mal por causa nessa relação, né? A terceira relação desarmônica interespecífica, gente, é a competição. Tem uma relação chamada competição. Nós temos então dois tipos de competição. Nós temos competição em relações intraespecíficas, desarmônicas intraespecíficas, e temos a competição numa relação desarmônica interespecíficas. Nesse caso aí da relação desarmônica interespecíficas, que é entre espécies diferentes, essa competição aí vai ser por algum recurso natural e vai acabar causando a morte de algum indivíduo, né? Imagina aí dois animais brigando por território. Pode acontecer de um deles morrer, pode acontecer de um deles ficar muito ferido e ir embora, mas pode acontecer desse animal acabar morrendo, né? Lutarem até a morte, e aquele que ganhou fica com o território e o que perdeu morreu, né? Pode acontecer isso, tá, gente? O último exemplo de relações desarmônicas interespecíficas que eu quero ver com vocês é a chamada de amensalismo. O amensalismo, eu tenho aí uma espécie que vai produzir substâncias químicas que vão causar a morte de seres vivos que estão ao redor, que vivem ali no ambiente. A intenção do indivíduo que produz essa substância não é matar quem está lá ao redor, mas acontece porque o outro ser vivo está lá, acaba sendo prejudicado de alguma forma, né? Um exemplo dessa relação aí de amensalismo é um exemplo entre o fungo penicílio e bactérias. O fungo penicílio é, inclusive, utilizado para fazer antibióticos. O fungo penicílio, ele produz uma substância química que, se entrar em contato com bactérias, causa a morte dessas bactérias. E as bactérias que estão ali de bobeira, sem saber do que está acontecendo, são afetadas por essa substância e acabam morrendo, né? O fungo penicílio não teve a intenção de matá-las, porque ele, primeiro, não é racional, não é um ser pensante, mas ele acabou matando porque naturalmente ele produz essa substância química que sai dele, né? Do seu corpo, da sua estrutura. Gente, então aqui a gente conclui esse tópico de relações ecológicas, tá? Vocês vão ficar atentos aí, que eu vou mandar um material para vocês, para que vocês possam praticar esse conteúdo aqui, tá bom? E se vocês aprenderam, revejam o vídeo quantas vezes for necessário, para que vocês possam entender legal o conteúdo, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.